Fala galera, Drops da Bola chegando na sua segunda-feira no YouTube da TV Band Minas. Rodada cheia, né, com muitas movimentações, muitas mudanças de posição na tabela. Rodada que termina hoje comigo ele, Luiz Freitas, o PA. Fala comigo, PA. Grande, Brunão. Eu costumo falar que quando eu chego o Drops da Bola na segunda-feira, é o sextou chegando na sua segunda, né? Porque a gente é tão animado que dá uma vibe sexta-feira para as pessoas. E vamos falar muito sobre a grande vitória do Galo e a decisão do Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga uma final hoje e tem também o Flamengo que entrou de vez na briga pelo título. Então vamos falar do Galo primeiro. O time do Atlético venceu o Grêmio no duelo entre o melhor ataque e a melhor defesa. Levou a melhor o time que se defende melhor. O Galo controlou o jogo, dominou o jogo do começo ao fim e venceu a equipe do Grêmio por 3-0. Golaço do Arana para abrir a contagem. Gol do Zaratio e gol do Hulk. Todos os gols, né? Os dois últimos muito parecidos, né? A jogada bem trabalhada, passe enfiado para a área. E o Galão entrando aí de cabeça na briga pelo título, né? Já que Botafogo e Palmeiras só empataram. Então, Brunão, eu vou puxar, acho que todo mundo, hoje é unanimidade para todo mundo, que o Atlético amassou o Grêmio. E eu vou trazer dois pontos importantes que eu reparei no jogo, que é a questão do Atlético ter usado de uma tática do Grêmio, que era o Renato. O que o Renato fez? O Renato trouxe mais um volante, né, 3 zagueiros, e falou, vou me defender. E as opções de ataque do Renato eram Everton, Galdino e Luiz Soares na frente. Então, basicamente, essas opções do Renato no primeiro tempo. E aí, o que o Filipão fez? Durante já o início do jogo, o Atlético pressionando, o Filipão subiu a marcação. Por que subiu a marcação? Porque o Grêmio não tinha opção de velocidade para ir por trás da defesa atleticana. Então, o Soares e o Gemerson, Maurício Lemos, tem assim, mais ou menos mesma aceleração, mesma velocidade, ainda mais que o Soares está em final de carreira. O Galdino é mais um atacante de força do que de velocidade, então ele tem arranque, mas não consegue manter essa velocidade durante um longo período. Então eu acho que assim, o Filipão aproveitou esse momento, adiantou a marcação, começou a marcar em cima e recuperar muitas bolas, porque o Grêmio tem muita dificuldade de saída de bola. A gente vê que o Kahneman tem muita dificuldade, não é de hoje, né? O Bruno Vini estava jogando mais como zagueiro central, então assim, é muito difícil, você fica pouco com a bola no pé, o zagueiro central. E aí tinha volantes, Ronald, Carvalho com muita dificuldade, não conseguiu jogar e foi empurrando o Grêmio para trás e fazendo o Grêmio usar muitas laterais. E outro ponto importante, Brunão, é como ele usou as laterais do Grêmio. O Filipão criava as oportunidades pelas laterais, aproveitando o Reinaldo e o Fábio, que são muito lentos, mas sobem muito, né? Exato. Em um dado momento ele partia para o meio para pegar a defesa do Grêmio de frente. Então pegava no mano a mano e fazia os zagueiros do Grêmio correr para trás. Eu acho esses dois aspectos que eu reparei muito que o Filipão fez no jogo. E assim, um amasso do Atlético, grande partida do Hulk, grande partida do Paulinho, que não fez gol, mas participou muito bem do jogo. Grande partida do Arana, grande partida do Zaratio. Eu acho que o Atlético se sobressaiu em praticamente todos os quesitos do Grêmio. E também um adendo do Grêmio, não dá para o Grêmio brigar pelo título com o Gabriel Grando no gol. Triste a atuação dele, você vai poder dizer mais, não, mas eu acho que até o primeiro gol do Arana ele foi mal, assim. Eu acho que ele poderia ter feito algo diferente, talvez saído na bola. Na hora que o Arana finaliza, ele não sai do chão, ele só estica os braços e não sai do chão. Eu fiquei assim, eu achei que dava pra ele, não que ele fosse defender. O primeiro gol, eu acho que não tinha muito o que ele fazer mesmo, não. Porque a bola é complicada, cruzamento, a bola espirrou, né? Se apresentou para Arana. Eu acho ali mais uma falha de posicionamento da defesa, que não tinha ninguém cobrindo ali o fundo da área. Tava todo mundo olhando para a bola. E deixou um espaço aberto, deixou o goleiro vendido. Os outros 2 gols, mérito do atacante. O gol do Hulk, se não me engano, foi o que passou embaixo das pernas dele, do né? Do Zaratio, né? E o do Hulk ele chutou no cantinho também, não foi tão bem, é mediano. Eu acho que o sistema defensivo do Grêmio ontem também não ajudou o goleiro. Isso com certeza. Né? O que eu destaco no jogo de ontem, além dos jogadores que você falou,
dois jogadores muito contestados pela torcida do Atlético e que fizeram excelentes partidas. Tanto o Gemerson quanto o Edenilson. O Gemerson perdeu uma disputa no jogo todo. E o Edenilson. O Edenilson estava correndo em todos os setores do campo, puxando contra-ataques com velocidade, errando poucos passes. Eu achei uma partida muito boa dos dois, tanto do Gemerson quanto do Edenilson. Vamos ver se a torcida começa a parar de pegar no pé. Eu acho que demorou um pouco também para o Filipão entender como que ele poderia fazer o Edenilson render, né? E eu acho que o Edenilson rendeu ontem, jogando ali um pouco mais avançado, né? Ele era quase um meia, um pouco mais à frente, centralizado, não como segundo volante, mas ele estava quase como um meia mesmo. Terceiro homem de meio, né? Então eu acho que ele rendeu bem ali, e o Gemerson fez uma partida muito boa realmente. Acho que a torcida pode parar de pegar no pé dele. E o Galo então está aí de cabeça na briga pelo título, joga contra o Flamengo no meio de semana lá no Maracanã. Jogo aí que é duelo, confronto direto, jogo importantíssimo para as pretensões de título tanto de Atlético quanto de Flamengo, né? Então o Palmeiras tem o jogo mais fácil do meio de semana, pega o América, que perdeu ontem pro Flamengo lá no Parque do Sabiá, né, o PA? Parque do Sabiá, que tinha muitos flamenguistas, lotado, né? E mais de 30 mil pessoas. E eu acho que o Flamengo tem uma consistência com o Tite. Acho que teve alguns. Porque eu acho que, você imaginar que o Flamengo empatou com o Fluminense, atual campeão da Libertadores, é um resultado normal. Só que a necessidade de vitórias para se colocar na briga pelo título, talvez tenha deixado o flamenguista um pouco decepcionado. E aí, nesse momento, o Flamengo dominou o América sem chance. Acho que tanto tecnicamente quanto ali no banco, a diferença de treinadores, quanto a diferença física também, que os jogadores do América já não estão nas melhores condições físicas nesse fim de temporada, e a questão também de foco no campeonato. Acho que não tem muito que... Tem muita coisa a se ressaltar, mas acho que esse é o principal. O Flamengo sobrou em tudo contra o América. E hoje, para fechar a rodada, tem Goiás e Cruzeiro na Serrinha. O Cruzeiro que entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Bahia. O Bahia atropelou o Corinthians na sexta-feira, 5-1 para o tricolor lá de Salvador, na Neoquímica Arena, né? Foi um atropelo. O Vasco... A gente palpitou aqui e falou empate, né, Bruno? Foi empate. Eu acho que eu falei empate, se eu não me engano. Na sexta, acho que você também falou empate. Ou eu falei vitória do Corinthians, você falou empate, assim. Agora eu não lembro. Eu sei que a goleada foi tão grande que a gente Ficou nem lembra do do palpite, porque, né, erramos muito, né? Então, o Vasco empatou com o Atlético Paranaense 0-0. Então o Cruzeiro precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, né, contra o Goiás. Apesar de que o empate, o Cruzeiro já sai, joga o Bahia lá para dentro, mas fica ali, né, na mesma pontuação quase, né, fica um ponto só à frente. O Cruzeiro precisa ganhar para dar uma respirada. O Cruzeiro vencendo, ele chega até a 14ª posição, 13ª, ele pode passar o Corinthians na classificação, e tem o Lucas Silva de volta, né? Outros nomes que voltaram a ser relacionados também, o Robert e o Fernando. Jogo complicado, né? Porque jogar na Serrinha não é tarefa das mais fáceis. Os dois times jogam a vida hoje, né, Bruno? Eu acho que é difícil falar, difícil prever alguma coisa, principalmente na escalação do Cruzeiro, porque pelo senso de urgência, talvez o Lucas Silva tenha a oportunidade de jogar hoje, né? Porque eu acredito que 100% ele não esteja, porque recuperou muito rápido. Eu acho que talvez esteja ali a questão do sacrifício, né? O jogador vai pro sacrifício, ainda mais nesse momento do time na temporada. Então talvez o Lucas Silva fique no banco, que entre durante a partida. Eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar muito uma coisa que um dos poucos pontos positivos do Cruzeiro nesses últimos jogos, Bruno, é a questão
que o Cruzeiro tem aproveitado muitas enfiadas de bola por Bruno Rodrigues, por Arthur Gomes, que hoje não joga, né? Então isso é um problema. Mas o Cruzeiro tem aproveitado muitas enfiadas de bola. O gol contra o Fortaleza sai numa enfiada de bola, uma tabela. Matheus Pereira e o William, Matheus Pereira dá uma enfiada de bola e Ian Lucas serve o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues tem tido várias oportunidades assim. Então acho que o Cruzeiro tem que aproveitar isso, porque a zaga do Goiás e as laterais têm muitos problemas de bolas nas costas. Então acho que é um time que vai oferecer muita resistência em bolas aéreas, escanteios, em jogadas de bola parada. O Goiás oferece muita resistência, sabe se defender, mas com a bola no chão o Cruzeiro pode criar boas oportunidades e vencer esse jogo. Eu acho que... E do outro lado é difícil, assim, o Goiás tem muita dificuldade no ataque, mas o Goiás vai usar do mesmo artifício com o Matheus Babi lá na frente, vai cruzar muita bola na área, vai buscar muito a linha de fundo, então o Cruzeiro tem que tomar cuidado nisso. Hoje o Marlon e o William vão ter muito trabalho nesse sentido, e o Cruzeiro faz um jogo que é uma verdadeira final, né, Bruno? Acho que uma vitória aí, ainda mais pelos últimos 3 jogos do Cruzeiro, que são contra Atlético Paranaense e 2 times que brigam pelo título, Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar em vencer hoje. É um que briga pelo título e um que briga contra o título. Está brigando contra Sim. o título. São 2 times que fazem poucos gols. O Cruzeiro marcou 32 e o Goiás marcou 34 no campeonato todo. Em compensação, o Cruzeiro sofreu apenas 30 gols. O Goiás sofreu 49. Né? Pior do que a defesa do Goiás, só as do Coritiba, que foi rebaixado, perdeu para o Fluminense no final de semana, já foi, e o América, que tomou 74 gols no campeonato. Inacreditável. Defesa do América com um ano para esquecer, né? Então, é isso aí. Hoje, Cruzeiro e Goiás fechando a rodada. Amanhã a gente traz as repercussões do resultado, a gente comenta um pouco sobre o desempenho das 2 equipes e o reflexo do resultado desse jogo na tabela de classificação. Na quarta-feira a gente volta depois de novo a falar sobre a briga pelo título, porque quarta já começa uma rodada nova, né? Então, aliás, a rodada começa até na terça-feira, né? Tem um jogo do Corinthians amanhã com o Vasco. Então amanhã a gente ainda fala de rebaixamento, porque o Corinthians está fazendo força para entrar no Z4, o Vasco tentando sair ali, mas a passos lentos, né? O Vasco vai de empate em empate, tentando se afastar ali da zona de rebaixamento. E o torcedor do Cruzeiro vai nem saber direito para quem torcer nesse momento. Você torce para o Corinthians perder, para o Vasco perder, para o empate, porque o Corinthians se colocou totalmente, não foi os adversários que ganharam jogos, tiveram uma boa sequência de jogos, foi o Corinthians que se colocou numa situação. Bom, é isso. O Drops de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, siga o PA LuizHF23 lá no Instagram, Bruno Amorelli _16, e siga também as redes da Band Minas, estão na descrição do vídeo. Não é não, PA? É isso aí, né? E amanhã a gente volta com toda a repercussão do jogo do Cruzeiro contra o Goiás e também as projeções para o título brasileiro. Fechou? Fechou, é isso aí, galera. Um grande abraço e valeu!